a tua voz e não a minha voz, em nome de Jesus. Amém. Amém? A gente vem falando nessas manhãs de domingo sobre oração, porque esse ano é ano de avivamento. Eu tenho orado por avivamento nessa igreja. Eu tenho orado por você, igreja. Eu e Ludmila, a gente ora por avivamento. Mas não um avivamento que é onde a gente vem para um culto e seja aquele culto, sabe? Sabe aquele culto? Que gostoso. E Deus é maravilhoso. O culto é para Ele, né? Mas Ele permite a gente desfrutar disso, né? Dessa festa. E a gente se alegra e tudo. Porque onde há a presença de Deus, aí também tem alegria. Mas um avivamento que ultrapasse as paredes da igreja. Um avivamento que seja visto no comportamento do dia a dia. Um avivamento que reflita um tratamento do marido para a mulher com honra, como diz a palavra, um tratamento da esposa com o marido, como diz a palavra, na maneira de se relacionar de um filho, honrando pai e mãe, dos pais também, tratando os filhos de maneira própria. Um avivamento que se reflita no dia a dia do trabalho, um avivamento que se reflita na maneira que você estuda, sabe? Avivamento que ultrapasse essas paredes, não um avivamento somente no momento em que a gente está junto, mas que o momento que a gente está junto reflita um avivamento que está dentro de cada um de nós no dia a dia. Por isso a gente tem orado. Um avivamento que reflita a unidade, a gente, de fato, de verdade, ser um, sabe? Ser um, porque dessa forma, a Bíblia fala, é assim que vão crer em Cristo. Se olharem para mim, olharem para você e virem que a gente é um. Esse é o avivamento, isso é real avivamento. E é isso que atrai as pessoas. Isso traz as pessoas não só para uma curiosidade, mas para uma percepção de que tem algo diferente na sua vida, de que Deus habita em você. Um avivamento que faz as pessoas se aproximarem de você e pedirem oração. Por que alguém pede oração para você? Ela espera que alguma coisa aconteça. Por que ela espera que alguma coisa aconteça? Porque você fala com alguém. Quem? Deus. Se você fala com Deus, algo acontece, gente. Amém? E avivamento, a gente falou sobre alguns avivamentos logo no início do ano, falando, por exemplo, de Josias, que ele teve um encontro com a palavra ali, os homens estavam lá reformando o templo e encontraram a palavra e levaram para ele, e foi lida a palavra de Deus para ele, e o coração dele ficou contrito. Então, não existe avivamento sem um encontro com a palavra. Não existe avivamento sem encontro com aquilo que Deus diz para a gente. O que Deus diz é a maneira como a gente vai viver. Então, se eu vivo de forma diferente do que Deus diz, eu não vou viver uma vida, eu não vou experimentar uma vida, um avivamento. Então, começa pela palavra. E também não existe avivamento sem oração. E a gente está falando de oração nessas últimas semanas. Oração, porque sem oração, gente, Deus tem um propósito na sua vida, você crê nisso? Deus tem um plano, mas por cumprimento do propósito, sem oração não existe cumprimento do propósito de Deus. Sem vida de oração, a gente vai andar, vai ser crente, não estou dizendo que não vai ser salvo, mas não vai cumprir, vai viver abaixo daquilo que Deus planejou e projetou para você, para mim também. Você está entendendo? Se a gente pode ser crente e viver assim o que Deus planejou para a gente, mas pode ser crente também e viver assim à margem e abaixo da linha que Deus planejou e projetou para mim e para você. Pode isso? Pode. Pode. A gente pode ser um crente e não saber nem em que igreja que a gente tem que congregar, por exemplo. Não sei. E aí fazer escolhas baseadas em outras coisas que não estão alinhadas com a palavra. Por exemplo. Porque eu não tenho uma direção de Deus, uma direção clara. Vou escolher uma igreja, louvor lá é muito bom, louvor é maravilhoso. Essa é a direção, esse é o fundamento para definir em que igreja que eu vou congregar, que eu vou estar plantado, onde eu vou crescer, onde eu vou viver o que Deus tem para mim. Não, é perto da minha casa. Não que isso não seja parâmetro também, tá, gente? Não é errado se avaliar, olhar, é mais perto, mas o selo de Deus, o selo do Espírito Santo vai vir por aí? Ou a gente vai para um lugar ou para outro, baseado naquilo que Deus diz? A gente faz uma coisa ou outra, toma uma atitude baseada naquilo que o Espírito Santo guia a gente. Eu falei aqui, citei lá Romanos 8,14, né? Você anotou aí na tua Bíblia? Romanos 8,14 vai falar para mim e para você. O que fala? Que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esses são filhos de Deus. Esses são filhos de Deus. Deixa eu ler um outro texto para você aqui, está lá em João.
eu anotar aqui. João 3. João 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por quê que a gente... Porque a gente decide, se a gente decide ser guiado pelo Espírito, aí o Espírito é que vai dizer para onde a gente vai. Então tem que ter um selo de paz, um selo de alegria, tem que ter isso no coração para decisões que a gente precisa tomar na vida. Para decisões que a gente precisa tomar em todas as áreas da nossa vida, e não só para a gente. Para aqueles que têm filhos, por exemplo, a gente tem que dar destino aos filhos. É a gente que dá. Pai, mãe, a gente tem autoridade sobre a vida dos filhos. Então, requer essa direção de Deus para nós. Aquilo que a gente faz reflete nos filhos, as decisões que a gente toma reflete, e não só nos filhos, tá? Não existe, eu já falei isso aqui várias vezes, não existe essa coisa de que a vida é minha, o que eu faço é problema meu, não impacta ninguém. É mentira, isso é uma grande mentira do inferno. Qualquer coisa que se faça, eu faço, você faz, qualquer um faz, sempre vai ter um impacto na vida de alguém. Sempre. As decisões que você toma, ninguém vai ficar assim, sempre vai alcançar alguém. Sempre. Positivamente e negativamente. Está comigo, igreja? As decisões que a gente toma sempre vão gerar impacto, não só na minha vida, mas na vida de alguém. Porque em algum momento, se eu precisar de socorro, é alguém que vai me dar a mão. Alguém vai abrir mão do tempo dela, alguém vai, abrir mão de recurso, alguém vai fazer alguma coisa, vai me ajudar. Por quê? Porque eu tomei uma decisão. E não foi guiada pelo Espírito de Deus, bati na trave, deu erro, a bola foi para fora, e alguém teve que me ajudar. E Deus é misericordioso, é fantástico, é maravilhoso. E Ele toca o coração das pessoas que vão fazer isso, não por obrigação, vão me amar, mas também tem prejuízos que eu vou sofrer na vida. Tem coisas, e eu vou, às vezes, prejudicar pessoas, e a gente não está no tempo mais de ficar dando volta. Jesus está às portas, está voltando. Não dá mais tempo. Não dá para ficar recolhendo caco e voltar lá atrás de novo e fazer tudo de novo. E volta de novo e ficar 40 anos no deserto. Tem muito crente que passa a jornada dele, a jornada inteira, dizendo assim, estou no deserto, irmão, estou no deserto, estou no deserto, estou no deserto. Parece aquele... É horrível. Não é isso que Deus programou para você. Ah, mas Jesus foi para o deserto, ele ficou 40 dias, não 40 anos. Tinha um propósito, e ele cumpriu o propósito dele. Ele foi dirigido pelo Espírito Santo, ele foi guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz isso. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Amém? Você pode fazer essa declaração, eu serei guiado pelo Espírito Santo. É isso. Deus não quer a gente dando volta. E volta, e volta, e volta. E a decisão de 40 dias e 40 anos é nossa. Ah, mas o inferno já é derrotado. O inferno já perdeu. O inferno já sabe o destino dele. Se trata agora do nosso destino, do seu destino, igreja. Não se trata mais do inferno, nunca se tratou do inferno. O inferno foi derrotado. Satanás foi envergonhado, foi citado aqui, Marcelo citou, todo escrito de dívida que havia contra mim, contra você, foi lá na cruz, foi ali fincado na cruz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu preciso saber disso. A igreja precisa estar isso em vida, ter isso vivo no coração, senão a gente vai tomando decisões, e daqui a pouco dá 2 passos para frente, 5 passos para trás. 2 para frente, 5 para trás. A nossa jornada é para frente. O nosso alvo está na frente, igreja. Amém? O Espírito de Deus está falando nessa manhã. Deus quer que você avance. Deus quer que você avance. Amém? Deus quer que você avance. Igreja, não se distraia mais pelo caminho. Não tome decisões porque acha que é melhor, porque aparentemente, para esse momento, está parecendo melhor. Não, a gente não vive mais de momento, a gente tem uma eternidade. É uma eternidade, a gente vive de uma eternidade, não é o momento. Mas uma decisão errada no momento vai impactar a nossa eternidade, a eternidade dos nossos filhos. Presta atenção, igreja.
Presta atenção, igreja. Uma decisão errada impacta a eternidade. Uma decisão errada impacta a eternidade. A nossa e a dos filhos. A nossa e a dos nossos parentes, a nossa família. Deus conta comigo e com você. Nem entrei no ponto de oração. Mas por que isso? Porque a oração é o privilégio que a gente tem de falar com quem está na eternidade. A oração é o privilégio de falar com Deus, com o Pai, saber que Ele nos responde, Deus te responde, amém? Saber que Ele nos ama e que Ele tem um propósito para cumprir, mas esse propósito para ser cumprido precisa de mim e de você. A oração é um canal para o cumprimento de propósitos. A oração é esse privilégio. E aí a gente não pode, enquanto crente, não cumprir o propósito de Deus. Agora, sem oração, nessa mistura aí, nessa massa, sem oração, a gente não vai cumprir o propósito de Deus. Então, às vezes, passa a vida um crente reclamando ou lamentando que não aconteceu isso, aquilo uma vez, mas faltou um ingrediente. Faltou um ingrediente. Sabe quando você faz aquele bolo ou aquela massa, você tem que botar aquele fermentozinho, né? Faltou um ingrediente, você não botou o bolo, sei lá, não botou o ovo, obrigado, porque eu não sei fazer bolo, tem que pegar receita para fazer. Então tá. Aí, o que mais que tem no bolo? Falem aí para mim. Leite, farinha, fermento, tem, ovo, açúcar. Tá caprichando aí, né? Já estão com fome, já? Mas você está nessa, você faz, aí depois, se você deixa de colocar algum desses ingredientes, vai chegar no resultado esperado? Não. É um exemplo bobo que eu estou dando, sabe? Mas para ilustrar. Vai chegar, então às vezes a gente não tem o resultado esperado, aí fala assim, poxa, Senhor, por que isso, Senhor? Por que aconteceu isso comigo? Por que, Senhor? Eu não aceito isso, Senhor. Olha só que ousadia minha dizer para Deus, eu não aceito isso. E para tantas coisas que muitos crentes dizem assim, eu não aceito isso, se pudessem de fato ouvir Deus, ele diria assim, eu também não, filho, eu também não, filha. Eu fiz um trabalho na cruz, enviei meu filho. Para você não passar por isso, eu enviei meu espírito ao teu coração, para você não precisar passar por isso. Você não ouviu a minha voz, você não ouviu a minha direção, você preferiu fazer a tua vontade, não a minha. Você diz que crê que a minha vontade é boa, perfeita e agradável, mas quis fazer a tua. Você diz que crê que eu tenho o melhor para você, que eu sou teu Deus, mas não me obedece. Filho, eu também não desejo isso para você. Está comigo, igreja? Não estou irado com você, não, igreja. Nem estou irado, eu estou alegre aqui, estou fervendo aqui dentro. Ira minha é com o inferno, entendeu? Mas não com a igreja. A igreja é o povo dele. Mas Deus está falando aqui nessa manhã que Ele não quer que você fique rodando em círculos. Não quer que você tome decisões onde daqui a pouco você vai ter que voltar 3 passos atrás. É isso que Deus está dizendo nessa manhã, de forma muito clara. Seja dirigido pelo Espírito de Deus, mas sem oração você não vai ser dirigido pelo Espírito de Deus. Sem vida de oração a gente não vai ter direção de Deus. Sem a palavra, o Espírito Santo te orientando com a direção na palavra, porque o Espírito Santo sempre vai apontar para a palavra, porque Ele e a palavra são um, a palavra é Jesus, tudo, eles são um. Mas não vai haver cumprimento do propósito sem uma vida de oração. Não vai. A oração, aqui eu coloquei algumas coisas, né? Deixa eu passar aqui, vida de oração. A oração, Jeremias 33:3, diz para a gente, invoca-me e eu vou te responder. Clama e eu vou te responder. Ora, que eu te respondo. Fala comigo que eu te respondo. Eu vou te anunciar coisas grandes que você não sabe. Então, tem coisas que é direção que a gente precisa. Vou começar um negócio, vou fazer alguma coisa, vou escolher uma escola, vou para a faculdade A, B ou C. Deus tem direção, o Espírito Santo tem direção para todas as tuas perguntas. Estratégia, como eu tenho que estudar. Estou estudando do jeito errado. Às vezes eu falo para alguns estudantes, você está estudando muito. Pessoas falam para mim, estou estudando para caramba, estou estudando muito. E às vezes eu olho assim, mas está estudando muito? Não é a questão, está estudando certo.
A maior parte dos alunos estuda errado, vou te dizer isso. Está estudando certo, e aí a gente tem o Espírito Santo para poder dar direção, dizer o que estudar, quais são os pontos específicos. A gente tem o Espírito Santo para fazer lembrar a gente. Então, para tudo tem direção. Para tudo, para o nosso casamento, os casados, Deus tem direção. Aí a gente crê na palavra dele, diz que crê na palavra dele, mas num momento qualquer, e aí uma coisa que me atrai, ou a carne está dizendo, e aí eu decido fazer uma coisa que está lá. Você e eu, nós sabemos quando é contra a vontade de Deus. A gente sabe quando erra. Até uma criança de 2 anos, 1 ano, quando vai botar o dedinho na tomada, você fala assim, não põe, né? Assim, quem já viu essa experiência? Não coloca, aí a criança vai... Ela sabe que não pode, né? O tom da voz já mostrou, né? Não põe, ela sabe. Aí ela vai devagarinho assim, não vai? Ó, pequenininho, um pedacinho de gente, ela vai assim para botar. Já viu isso acontecer? Isso. Graças a Deus as tomadas hoje têm uma parte, né, a metálica lá para dentro para evitar isso. Mas às vezes a criança pega um clipezinho e quer botar lá. E aí o resultado? Choque. Deus não quer a gente tomando choque, não, gente. Entende? Então, assim, eu creio que a vontade de Deus, você crê que a vontade de Deus é a melhor para você? É boa? É perfeita? Isso não pode ser um discurso, porque às vezes minha carne vai contra aquilo que a Bíblia está dizendo. Pensamento vai de encontro. Falamos aqui na sexta-feira à noite, falamos aos casais sobre fé, perdão e amor. Conversamos. Fé, eu creio. Um casal, vamos lá, crente, eu creio que o meu casamento é para sempre, eu creio que a vontade de Deus é que a gente permaneça junto. Aí tá, e vamos conversar, em algum momento deu um problema lá, conversar sobre separação. Não, eu não vou conversar sobre aquilo que eu sei que não é a vontade de Deus. Eu não vou conversar sobre aquilo que não é a vontade de Deus. Vamos conversar aqui. Alguém está dando lugar ao diabo aqui, vamos lá, ou nós dois estamos dando lugar ao diabo, vamos parar com isso. É desse jeito, gente. Ou a gente crê e vai mantendo a confissão de fé até o fim, ou a gente não vai cumprir o propósito de Deus e a gente vai recuar e ficar dando volta no deserto. Deus não quer que você perca tempo. Amém? Deus não quer, Deus não entra num negócio, eu ouvi essa última semana essa frase, Deus não entra num negócio para perder e para ter prejuízo, Ele entrou na tua vida, é para ter sucesso. Ele entrou na tua vida, é para ser bem-sucedido. Deus não entra em algo para perder. Deus não entra em algo para perder, ouviu, igreja? Deus não entra para... Ele não sofre derrota. Ele não sofre derrota. Então, ele entrou na tua vida. Bom, a vida dele está em você. Se ele não sofre derrota, não é para eu e você vivermos uma vida de derrota. Amém? Parar com esse negócio. Estou no deserto. Parece até aquele passarinho de... Não, que negócio, estou no deserto. E no deserto, quem andou no deserto, mesmo tendo sido desobediente, não faltou nada para aquele povo no deserto. Mas não entraram na terra que lhes havia sido prometido. Deus não quer só que você tenha a provisão, quer que você entre para o lugar que Ele prometeu para você. Você alcance tudo na plenitude daquilo que Ele trouxe para você, que Ele preparou para você. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, oração é um estilo de vida, gente. Oração é isso aqui, ó. Assim como fé não é estilo de vida, a gente não fala aqui, fé, né? Fé é estilo de vida, a maneira como eu vivo mostra em quem eu creio, não é assim? A maneira como eu vivo mostra em quem eu creio, mas isso tem que estar dentro da gente. Fé é o estilo de vida. Bom, você ora, você fala com quem? Você ora, você fala com Deus. Então não é um estilo de vida de fé? Você fala com quem você não vê, mas você crê. Hebreus 11, versículo 6 diz assim, olha, que é necessário, né, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Bom, você se aproxima de Deus como? Oração. Falar com Deus. É um estilo de vida que define o nosso relacionamento. Imagina assim uma pessoa com quem você quase não fala, né? Com quem você, quando fala algumas coisas você ouve, outras coisas você descarta. Aí alguém pergunta, como é que é o teu relacionamento com essa pessoa? Você diria o quê? Poxa, um relacionamento pleno. Não. Então, oração é nosso relacionamento com Deus. Ele não pode ser aquela pessoa com quem eu falo de vez em quando.
algumas coisas que ele fala eu aceito, legal, outras coisas, não é bem assim. Isso não é o relacionamento que Deus planejou para a gente. Deus planejou para você e para mim. Olha, e para facilitar, para tornar tudo possível, Ele colocou o Espírito do seu Filho em você, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo está em você, que clama, Abba, Pai. Você não é mais escravo, você é filho, portanto herdeiro, e você pode falar com Ele como quem fala a um pai bom, como já foi citado aqui na ministração do louvor, que você tem toda a tranquilidade, a confiança de falar com esse Pai. Amém? Então, é um estilo de vida que Deus quer que eu e você tenhamos. Oração é um privilégio nosso. Você poder falar com a pessoa mais importante, mais poderosa de todo o universo, você fala com Deus, você sabe que Ele te ouve e você sabe que Ele responde. Então, oração é esse privilégio que envolve comunhão. Sabe, quando a gente ora, a gente reconhece a presença dEle, porque orar é reconhecer que Ele está ali, reconhecer que Ele é real. Que se a gente não ora, daqui a pouco o nosso coração está todo endurecido, a gente depois duvida. Daqui a pouco tem crente aí, por aí começa crente, daqui a pouco está descrente. Duvida que Deus existe, duvida que Deus ama, duvida que Deus aquilo, está duvidando de Deus. Não é o nosso caso. Amém? Conversar com Deus significa que você pode fazer pedidos a Ele. Que silêncio, hein? Mas pode dar um aleluia, você pode fazer pedido para Deus. Você tem alguma coisa para pedir para Deus? Peça, crendo. A gente dá acesso, quando a gente ora, a gente dá acesso a Deus às nossas vidas. E a gente vai falar hoje de uma oração, que é a oração de consagração. A gente falou aqui sobre a oração da fé, semana passada a oração de entrega, quando eu, de fato, entrego meus fardos para Ele. E uma oração de consagração. Como é que é a oração de consagração? Vou consagrar o fulano a isso, a aquilo? Não é isso, não. É quando a gente coloca diante de Deus, consagração não seja feita a tua vontade, mas a minha vontade, perdão. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Não é uma oração, como muitos crentes às vezes acham assim, que é uma oração de dúvida. Não, vamos orar, Senhor, seja feita a tua vontade. Quando não sabe qual é a vontade de Deus, ele fala, se for da tua vontade, Senhor, faz isso. Se for da tua vontade, cura. Não, isso é oração de quem não sabe a vontade de Deus. Isso é oração de quem não está alinhado com a mente de Cristo. Se for da tua vontade. Agora, a oração de consagração é a oração de quem não quer fazer a sua vontade, mas de quem quer que seja estabelecida de fato a vontade dele na nossa vida. Essa oração Jesus fez. Jesus fez. No momento de angústia, no momento de dificuldade, lá ele sabia o que estava reservado para ele. Ele sabia o quanto ele ia sofrer. Jesus. E Jesus teve vontade? Teve. A carne fala também. Vamos ler isso aí? Abre tua Bíblia lá em Mateus. Eu não vou acompanhar os slides não, tá? Estou seguindo uma direção que estou recebendo aqui. Mateus 26, versículo 38 e 39. Interessante que tem 3 relatos, né? Tanto em Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 26. Aleluia. Você que está na internet aí, para você, hein? Também. Aleluia. Mateus 26, versículo 38. Olha só. Então, lhes disse, olha o que Jesus disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. E ele fala para os discípulos, né? Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, o que Jesus fez? Orou. Prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus também teve vontade. Jesus teve ali uma humanidade, assim como eu e você temos. Então, o que eu quero? Jesus falou, não é o que eu quero. Ele antes já tinha falado, não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, tinha vontades ali.
que ele também colocava de lado. E aqui ele estava consagrando a Deus a vida dele, para que não fosse a vontade dele, mas a vontade do Pai. Oração de consagração é isso. O que o Senhor tem planejado? Mas fé na palavra, crer na palavra, é exatamente isso. É entender o seguinte, a vontade de Deus, e pior que assim, o natural, até no natural, era para a gente descansar nisso. Porque se eu digo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ele é melhor para mim e tal, se eu sei qual é a vontade dele, mesmo que a minha carne esteja lá indo para um outro lado, eu vou, assim, o nosso trabalho é esmurrar o corpo, esmurrar a carne, para não fazer a vontade da carne, mas fazer a vontade do Pai. E aí eu só vou conseguir fazer isso se eu alimentar o meu espírito. Se eu tiver essa ligação com Deus que se dá através de uma vida de oração, que é o que Jesus tinha. Você está ligado comigo? Isso? Tá. Amém? É só pela oração e pela palavra. Jesus falou assim, não, a carne é o quê? Mas quem está forte aí? O Espírito, porque é no Espírito que a gente vai submeter a vontade da carne. E só no Espírito. A carne milita contra o Espírito, diz a palavra também. Então, coisas que às vezes eu quero por causa do momento, ou decisões que eu quero tomar por causa do momento, palavras que eu quero dizer por causa do momento, que nada seja feita, Senhor, a tua vontade, não a minha. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, não, eu vivo agora na fé do Filho de Deus. Para a gente poder dizer isso, e é para você poder dizer isso, aí por isso que eu falei isso mais cedo, confia no que está dentro de você. Confia em quem está dentro de você, até melhor dizendo isso, confia em quem está dentro de você. Confia nas inspirações do Espírito Santo. Porque Deus tem algo para te mostrar, tem coisas para conduzir, tem direções para te dar, e direções que Ele vai te dar hoje por uma vida de oração, um tempo que a gente vai não gastar, mas investir em oração. O Espírito Santo vai clarear algumas coisas em você, que assim, é uma direção para você mesmo fazer, mas é uma direção que você vai ver o fruto disso daqui a pouco, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, talvez daqui a 10 anos, mas você vai ver o fruto. Só confia no Espírito Santo. Igreja, a palavra de hoje é confia no Espírito Santo. Confia na direção que Ele tem para você, igreja. Eu estou me incluindo nisso. E é tão bom, assim, é tão bom, porque dá um selo de paz e de alegria. A gente estava orando, ontem, a gente estava lá, e Deus deu uma direção para a gente a respeito de uma coisa muito específica, deu uma direção, uma estratégia de como fazer, do jeito que fazer. Maravilhoso isso. Aí você já sabe, dá um selo de paz, porque aquilo já não está mais obscuro para você. Aí você fica em paz e te dá alegria. Pronto, essas 2 colunas aí para você dar o próximo passo. Paz e alegria, você descansa. Coisas simples, às vezes são coisas tão simples, mas é na simplicidade que Deus vai operar. Simplicidade, mas profundidade também. Amém? Uma estratégia, a gente fica normalmente buscando estratégia, como fazer, como estudar, como não sei o quê, abrir um negócio, fazer isso. Para. Começou e nem perguntou para Deus, para. Pergunta para Deus. Wellington, mas agora já estou lá na frente, vou ter que voltar. E se for da vontade de Deus, voltar? E se for? E se for da vontade de Deus parar? Aí a carne fala, não fala? Mas aí, eu já fiz aqui, já investi ali, já gastei tempo, já gastei não sei o quê, já fiz e aconteci. Mas e aí? Seja feita a vontade de quem? É isso que Jesus estava falando. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E se eu dei um passo e não foi o passo na direção de Deus, eu tenho mais que me arrepender e pedir perdão. E ainda pedir perdão, Senhor, me perdoa, porque eu não te ouvi lá atrás, porque eu nem te consultei para poder te ouvir. Aleluia. Você está aí, igreja? Está contente, igreja?
né? Está no tempo da gente, é para o bem nosso, tá, igreja? É para o bem nosso. Deus não quer que a gente fique rodando em círculo. Comece o negócio, depois para. Ih, deu confusão. Vamos voltar atrás, vamos parar. Ih, deu... Não. Ih, não deu certo, vamos voltar. E a gente não vai viver mais de tentativa em tentativa. Deus não quer você vivendo de tentativa após tentativa. Tentativa, vou ver se agora dá certo. Vou ver se agora dá certo. Vou ver se agora dá certo. Ele quer que a gente pare. Deus tem muito de engenheiro, sabe? Puxando a sardinha para o meu lado, abraço para a minha sardinha. Mas sabe, porque às vezes a gente quer fazer. E assim, do ponto de vista de engenharia, a gente gasta um bom tempo planejando. Planeja, estrutura, faz o projeto. E aí depois, quando colocar na esteira, aí vai pronto, aí sai tudo lá. Esse tempo de planejamento, na verdade, é o tempo de oração que Deus quer para a gente. Porque Ele já tem o plano todo feito, o projeto todo feito. Então, esse tempo é oração. Quero planejar um projeto, vou gastar um tempo, ou investir um tempo de oração. Investe um tempo de oração, e aí, sim, os seus olhos vão abrir para coisas que você não tinha visto antes. Seus olhos vão se abrir para situações que poderiam ser diferentes. Entende? Aí ele vai te dar a estratégia, como fazer, o que fazer, no tempo certo. Você vai perceber assim, não, agora isso aí é até muito bom, mas agora não é bom para esse momento. Para esse momento não é bom. Lá na frente, talvez. Ou o Espírito Santo vai dizer assim, agora você primeiro tem que fazer isso, lá na frente você se mete nisso aqui. Agora, se você se meter, você vai trocar aí a posição do boi com a carroça. Entendeu? E aí vai dar problema. Aí você vai empurrar a carroça. Porque, né, vai ficar difícil. Falando de coisas práticas do dia a dia, tá? Decisões que a gente tem que tomar. Deus quer que a gente seja dirigido, inteiramente guiado pelo Espírito Santo. E Jesus, aqui no versículo 39, né? Agora vamos para o 40, Mateus 26, 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então, nem uma hora você conseguiu vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Muitas situações que a gente entra e é tentado a fazer é porque a gente não está orando também. Aí a gente é tentado a fazer alguma outra coisa, é tentado a fazer de um outro jeito, é tentado a tomar uma decisão, porque a gente não investiu tempo consultando Deus, se comunicando com Deus, falando com Ele, para também receber dele respostas. Aí a gente se sente tentado a fazer de um jeito, porque a gente nem passou tempo com Deus para Ele nos revelar o outro jeito. Eu não tenho outra revelação. Se eu não tenho revelação, eu vou fazer guiado, baseado em quê? Na minha vontade, naquilo que me parece melhor. Não o que é melhor dirigido pelo Espírito Santo. Entende? E assim com a minha humanidade. Aí a gente vai vendo uma boa parte da igreja fazendo, se dando em casamento, como diz a Bíblia, né? Vai tomando as decisões dia a dia e daqui a pouco volta 3 passos para trás. Deus não quer que a gente ande em círculos. Deus não quer, não é a vontade dele. Amém? Aí versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, Jesus está falando, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Exatamente. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você tem o Espírito Santo habitando em você? Você está unido com Ele, é um só com Ele? Então confia em quem está dentro de você. E não na carne, não nas vontades. Abra mão das vontades. A oração de consagração é quando a gente se coloca diante de Deus e fala, Senhor, realmente, a minha casa é tua. O meu casamento é teu, eu sou teu. Eu vou seguir a tua direção, eu vou seguir o teu propósito, eu vou seguir a tua vontade, não a minha vontade. Não a minha vontade. O Senhor me perdoa, e aí requer arrependimento das decisões que eu tomei sem te consultar. Das coisas que eu comecei sem te perguntar se era para começar. Se era a tua vontade, porque eu achei que era legal, eu achei que era melhor, eu achei que dava um melhor retorno, eu achei que era um bom relacionamento, eu comecei sem te consultar, eu me arrependo, Senhor. E eu não quero que seja assim daqui para frente, porque eu quero viver uma vida para o teu inteiro agrado.
A vida para o agrado de Deus. E fica sabendo, igreja, a vida que é para o inteiro agrado de Deus é a vida melhor para você. Essa é a vida boa que Deus quer que a gente tenha. Mas às vezes a gente não tem a vida boa que Deus quer. Estou falando que é a vida boa, que nada acontece, aí se de repente imaginar assim, praia, um coco, água de coco e tal, isso aí é bom também. Glória a Deus, recebe isso aí. Vamos para a praia, né? Tirar aquelas férias, vai para um lugar maravilhoso. Quem gosta de campo vai para o campo, tem a água de coco, maravilhoso, recebe isso. Mas eu não estou falando de não ter adversidade, mas de ter paz e alegria, mesmo durante as adversidades. De ter confiança, mesmo durante as adversidades. E saber que já é mais do que vencedor, mesmo nas adversidades, que você vai passar e vai tudo ficar bem. Vai tudo ficar bem. Imagina Deus falando isso para a gente, vai tudo ficar bem. Aí a gente fala, mas está acontecendo mais. Vai tudo ficar bem, só fica com essa parte. Vai tudo ficar bem. O Espírito Santo está falando tanta coisa aqui. Tanta coisa, vai tudo ficar bem. Não depende de quem está falando, depende de quem está recebendo. Vai ficar bem. Não fica com medo, não. Fica com medo, não. Tá bom? Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Vamos orar? Está falando de oração, vamos praticar a oração? Queria chamar o grupo de música aqui, ou pelo menos o teclado, Patrícia, para a gente orar. Está falando de oração? Vamos praticar. A igreja lá em Atos se reunia e eles oravam. Você fica imaginando, gente, a igreja, aquela igreja onde o poder de Deus operava, e opera aqui também, tá? Mas aquela igreja assim que estava lá, não tinha uma equipe de louvor, não. Não tinha equipe de louvor, não. Não sei nem, ó, iluminação assim? Tinha, não. Como é que você faz uma... Imagina como é que era. Era a casa de Maria. Como é que era a iluminação lá? O pessoal usava o quê lá? Um candeeiro lá, um negócio assim, né? Mas pegava fogo o culto lá. O pessoal orava. Cantava. Nem sei se o pessoal era afinado, não. Imagina Paulo, Silas, essa turma cantando. Não sei se era. O cara era pescador, Pedro, João, né? Não sei se os pescadores são bons para cantar. De repente tem uns pescadores bons de canto, mas para a gente se descolar daquilo que está do lado de fora e começar a cultivar um ambiente de oração, que não é um ambiente baseado no que está do lado de fora. E é esse ambiente que você pode levar para todo lugar, para a tua casa, ambiente de oração. Não espera por mim para começar a orar, não. Mas a proposta de hoje também porque a gente falou sobre oração da fé, que é para coisas muito específicas, que você ora com fé, ora crendo, ora sabendo a vontade de Deus, e essa é a confiança que temos, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, então nós obtemos aquilo que pedimos a Ele. Está escrito isso na palavra. A gente falou sobre oração de entrega semana passada, e a oração de entrega eu tenho alguma coisa aqui que está me fazendo perder o sono. Senhor, eu te entrego isso, eu te entrego. Davi, no Salmo capítulo 3, ele estava numa perseguição ali, sabe? Eu imagino a dor dele, porque o conflito ali era com o próprio filho dele, Absalão, e as pessoas diziam para ele, não vai dar jeito, você não tem mais jeito, acabou para você, mas ele disse, em paz eu me deito e logo eu pego no sono, eu durmo, porque o Senhor me protege, me guarda, é Ele que me, sabe, interação, é oração de entrega, Senhor, eu entrego a minha ansiedade. O que está te afligindo nessa manhã? É a minha ansiedade? Entrego. Isso aí não é mais problema teu se você tem uma aliança com Deus. Paulo estava perseguindo a igreja antes de conhecer Jesus, e ele teve um encontro com Jesus. Jesus falou assim, por que me persegues? Quem te persegue não persegue você, persegue Jesus. Quem te afronta não afronta você, vai contra Jesus, e quem vai contra Jesus já é derrotado. Um problema, alguma situação que se levanta contra você, não é contra você, é contra Jesus, você entendeu? Se você tem uma aliança com Deus, em Cristo, não é mais contra você que lutam, é contra Jesus Cristo. É Ele que guarda a igreja, é Ele que protege a igreja, é Ele que alimenta a igreja, é Ele que cuida da noiva, Ele está cuidando de você, então entrega toda a tua ansiedade.
Aquilo que te fazia perder o sono não é motivo para te fazer perder o sono, porque Ele é que te faz pegar no sono e ter uma noite tranquila. Coloca isso diante dEle. As palavras que dão vida são as palavras dEle. A oração de consagração não é uma oração de consagrar, vamos consagrar isso ao Senhor, não. É uma oração que diz, Senhor, eu sou teu. As minhas vontades eu vou colocar debaixo aqui para ficar a tua vontade em cima. É a tua vontade, Senhor, não a minha vontade. Os meus planejamentos de vida, os meus planejamentos de negócios, os meus planejamentos de família, Senhor, eu coloco tudo diante da tua presença, para que o Senhor dê a direção. Dê a direção de como eu tenho que conduzir meu casamento, como eu tenho que conduzir minha família, como eu tenho que conduzir meus negócios, como eu tenho que conduzir tudo. Eu quero me mudar, é a minha vontade, me mudar desse bairro, mas Senhor, é a tua vontade que eu mude agora. E aí Deus diz assim, então aleluia, você vai ver graça para encontrar um outro lugar, uma outra casa, um outro apartamento, as coisas vão fluir, você vai perceber a direção do Espírito Santo. Mas vai que Deus diz assim, não, eu não vou ficar de beicinho, não. Se Ele diz não, então é o melhor que eu fique, Ele está te livrando de um lugar onde você podia ter um dano. Mas aquele lugar é tão bonito, aquele lugar é tão legal, aquele lugar é legal, qualidade de vida. Que qualidade de vida? Você não sabe, Deus está na eternidade, Ele está vendo lá na frente. Só se submeta a Ele. Seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha vontade. Essa é a oração de consagração. A minha vida não é minha, é a tua vida, Senhor. Meu corpo não é teu, Senhor. A minha mente é tua, Senhor. Mas a oração de consagração é aquela oração que só você pode fazer. Não é uma oração que você pode pedir para alguém fazer por você. É só você, é decisão. E aí Deus está te convidando hoje para se consagrar, para fazer essa oração de consagração diante dEle. Senhor, o que eu tenho é teu. O que eu sou é teu. Todos os dons, todos os talentos, tudo é teu, Senhor. A minha casa é tua. Minha vida financeira é tua, é para o teu inteiro agrado. A minha voz é tua. A minha voz é tua, Senhor. Já percebeu que a tua voz foi feita para louvar o Senhor? Você acha que a voz foi feita só do pessoal que canta da equipe de música que é para louvar o Senhor? Não, a tua voz foi feita para o louvor do Senhor. Deus ama ouvir a tua voz. Wellington, eu sou desafinado nada. Deus ama a tua voz. Deus ama o jeito que você canta, o jeito que você fala, e Ele quer te ouvir, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Quando for orar em casa, ore mesmo, gasta um tempo, investe um tempo lá dedicado para orar. Ora por você que é pai, mãe, ora pelos teus filhos, faça declarações, alinhe as suas declarações com a palavra. Alinhe aquilo que você está colocando de Deus com a palavra. Senhor, é a tua palavra nisso aqui, Senhor. Revela a tua vontade, Senhor, para que eu ande nela. Deus falou para Josué, fala das palavras desse livro, medita nelas dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Então você será bem-sucedido. Todos nós queremos ser bem-sucedidos, então a gente tem que alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Decisões difíceis vão passar, vou te avisar já de antemão. Você vai precisar tomar decisões difíceis, mas são as melhores quando são guiadas pelo Espírito de Deus. Não as melhores, não, é a correta. É a correta. Já dei 5 passos para frente. Aí Deus pode dizer para você, se você se entregar, se você orar, Deus vai dizer assim, então agora dê 5 passos para trás. E aí eu vou te dirigir, eu vou te mostrar o caminho certo. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas seu fim... Há muitos planos no coração do homem. Mas o conselho certo é dele. Senhor, eu me submeto ao teu conselho, Senhor. Queria andar alabás. Me submeto ao teu conselho, Senhor. Me submeto ao teu conselho, Senhor. O teu conselho prevalece, a tua palavra é justiça, a tua palavra é vida. Senhor, nós queremos dizer nessa manhã, essa oração é só você que pode dizer, por você. Quero dizer, Senhor, te colocar nessa posição de Senhor.
Senhor. Senhor. Jesus estava ali com as emoções gritando dentro dele. Queria dizer isso para você. Jesus estava com as emoções gritando dentro dele. Ele estava angustiado. Aí ele falou a alma angustiada até a morte. Ele sabia o que ele ia passar. Mas ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, não, mas a tua vontade, Senhor. Eu sei o que vem pela frente, mas seja feita a tua vontade. Não era uma oração de quem não sabe a vontade de Deus. Era uma oração de quem sabia muito bem o que vinha pela frente, qual era a vontade de Deus. Mas ele não olhou o que vinha pela frente olhando para os dias que viriam. Ele olhou para a eternidade. Ele entendia que fazer a vontade de Deus ia gerar impacto para a eternidade. Foi isso que Jesus fez. Ele se submeteu à vontade de Deus para que eu e você fôssemos salvos. Ele se submeteu à vontade de Deus para que a gente tenha vida e vida em abundância. Para que você seja curado, para que você tenha o Espírito Santo e você possa, guiado pelo Espírito Santo, dirigido, também falar: Senhor, eu submeto a minha vontade à tua vontade. Amém, igreja? Senhor, nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos nessa manhã, dizendo que só o Senhor é Deus, que o Senhor é santo, o Senhor é digno de honra, de louvor. Não queremos tomar decisões que não sejam da tua vontade. Não queremos fazer escolhas que não sejam a tua direção para nós. Obrigado, Senhor. Nós queremos realmente, Senhor, viver isso, experimentando a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, por causa de passos debaixo de uma direção. Assim como Pedro falou ali, debaixo da tua palavra lançaremos essas redes. Nós também, Senhor, vamos lançar redes segundo a tua palavra, não numa estratégia humana. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, aqui colocar para baixo aqui todo pensamento humano, toda estratégia humana, Senhor, eu coloco por terra aqui em nome de Jesus, para estabelecer a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Seja feita a tua vontade na minha vida, como é no céu. Seja feita a tua vontade na minha casa, como é no céu. Seja feita a tua vontade no meu trabalho, como é no céu. Seja feita a tua vontade nas minhas emoções, como é no céu. Seja feita a tua vontade na minha saúde, como é no céu. Seja feita a tua vontade na minha mente, como é no céu. Seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa manhã. Você já tem o Espírito Santo em você. Confia no Espírito Santo, confia na direção. Não confia nos sinais de fora, não. Deus até faz sinais, mas Ele tem uma voz aí dentro, tem a palavra de Deus que está ao teu alcance para você ser dirigido. A gente precisa aprender a ser dirigido por Ele. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Queria fazer um convite aqui nessa manhã. Você que ainda nunca entregou a vida para Jesus Cristo, ou que já entregou, mas está afastado há muito tempo, que seja pouco tempo, não importa o tempo. Mas você que está na internet, ou alguém que está aqui, hoje é amanhã. A gente está falando de consagração. Eu tenho certeza, porque está escrito, que é a vontade de Deus que você seja salvo. É a vontade de Deus que você seja bem-sucedido na sua vida. É a vontade de Deus que o Espírito Santo habite em você. Eu sei disso porque está escrito na palavra. Então eu queria convidar você que está na internet, até pode escrever aí, escrever aí: eu entrego a minha vida para Jesus. Ou você que está aqui, assim: eu entrego a minha vida para Jesus. Alguém quer entregar a vida para Jesus nessa manhã? Alguém quer entregar a vida para Jesus nessa manhã? Todos são de Cristo? Então tá, na internet eu não consigo ver, né? Então a gente pode orar. Você pode entregar a sua vida crendo nessa palavra, crendo na palavra. E aí, se você crê nessa palavra, isso gera um movimento seu. Qual movimento? De falar, e aí a Bíblia fala do poder que tem nas palavras, declarar Jesus Cristo como Salvador, como Senhor da sua vida. Eu declaro, você pode repetir comigo: eu declaro que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Salvador
e Senhor da minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e me torno filho de Deus. Apago o meu passado, porque eu não te conhecia, e me arrependo do meu passado. Espírito Santo, vem habitar em mim para me dirigir nessa jornada com Jesus Cristo. Amém. Amém?